a menina que se tornou uma caçadora encontra depois de 8 anos o assassino de seus pais, as pessoas ao redor dizem que ele mudou e que é uma boa pessoa agora, mas ela não aceita que seus atos sejam apenas passado. E Thorfinn nem sequer sente que tem o direito de pedir desculpas ou de tentar se defender, porque palavras são só palavras. Um pedido de desculpas sem mudança é manipulação, e tentar se defender ou justificar o erro só faz você se sentir melhor com o que fez. Por isso ele não fala em nenhum momento coisas como me desculpe ou me perdoe. Ele concorda em não ser perdoado e morrer pelas mãos de Hild, mas antes ele só pede tempo para se redimir, construindo uma terra de paz em Vinland. E ela concorda em dar esse tempo para ele, mas é disparar uma flecha na sua cabeça assim que ela pensar que ele é só palavra. Mas no final ela acaba perdoando Thor, porque ele ensinou a gente como um verdadeiro pedido de desculpa se parece. Simplesmente pedir desculpas porque você sabe que o que fez machucou alguém não é um pedido de desculpas completo, e você vai aprender a verbalizar isso da melhor forma sim, até porque se você é humano, você erra e erra com quem ama. Então saber expressar um pedido de desculpas é importante, mas nada depois dessa introdução aqui, mano, tem valor se você não entender como Thorfinn que o melhor pedido de desculpas possível foi ter mostrado a mudança de suas ações. Quando Hild tinha 13 anos, o pai dela tinha uma oficina onde ela era sua principal engenheira. Desde cedo ela tinha muito talento para criar coisas. O pai dela tem um problema com a serra e chama ela para consertar. E antes do jantar, dá pra ver ela conversando com o pai sobre criar um sistema de rolamentos e rabiscando na mesa da mãe. Esse quadro em específico aqui, pesada, mostra como o pai de Hild era legal com ela. Além de conversar bastante com a filha, ele recompensa o esforço dela e estimula o desenvolvimento de seu talento. A gente percebe isso quando a mãe dela vem reclamar que eles só falam de oficina o dia todo e que Hild precisava aprender a cozinhar e se arrumar para casar e ter uma vida de mulher normal. Mas ele fala que os assuntos da Hild são importantes também. E quando Hild fala de não casar, que talvez nem queira se tornar uma noiva, ele diz que se ela não quiser, ela não precisa. A nossa menina é um gênio em fazer as coisas. Precisamos deixar ela fazer o que ela quer. Forçar ela a entrar em conformidade com as convenções não é correto. Mas quando a vila de Hild é invadida e a primeira que morre é sua mãe, o pai de Hild manda elas fugirem enquanto ele segura os homens de Askeladd e as defende. A gente vê morte, pilhagem, aprisionamento. Hild cai e começa a gritar por sua irmãzinha. Quando seu pai tapa sua boca, ela pergunta onde está sua irmã, mas a cara dele já mostra que ele não tem escolha a não ser proteger a filha que lhe sobrou. Ele sabe que vai morrer em breve e podia falar muitas coisas para sua filha agora. Embora ele tenha acabado de matar 2 homens para proteger sua família, ele escolhe falar isso. Me escute, Hild. Sempre que você se encontrar com raiva e ódio nos tempos que irão passar, lembre-se das palavras do Senhor Jesus Cristo. Perdoe e será perdoado. Eu sei que é difícil de entender, mas você é uma garota esperta. Muito mais esperta do que o seu velho. Se é você, eu sei que pode fazer isso. Com a sua filha e sua esposa morta, dentre todas as coisas, ele escolhe falar sobre perdão. Então eles escutam os passos de alguém que está ali para matá-lo. Os passos de Thorfinn. No presente, a Hild aparece no mangá como uma caçadora encapuzada observando o barco de Thorfinn de longe. Quando Thorfinn e seu grupo são atacados por um urso, Hild mata o urso e salva eles. Quando ela se aproxima, Thorfinn agradece por ter salvado eles e fica surpreso por uma caçadora tão forte ser uma mulher. Iner pergunta se ela usou veneno para matar um urso com uma flecha só, e ela diz que não usa veneno. E mesmo sendo mulher, ela é excelente com a besta, que é muito difícil de recarregar por conta da enorme pressão para puxar a corda. Por isso, mesmo sem veneno, a flecha dela tem poder suficiente para atravessar os ossos de um urso. Enquanto ela limpa o urso, perguntam se ela caça urso sempre, e ela responde que não, os moradores da região que pediram. Então olha Thorfinn em suas feridas. Seu nome é Thorfinn, né? É a primeira vez que vejo alguém armado apenas com uma faca contra um urso. Ela se apresenta, fala seu nome e o nome de seu pai, e Thorfinn se apresenta de volta. Hild pega o couro e deixa a carne para eles. Gudrid pergunta se ursos têm gosto bom, e no outro quadro eles já fizeram uma sopa de urso e sentaram para conversar. A Gudrid consegue arrancar um meio sorriso dela que logo some quando perguntam por que ela é uma caçadora. Os pais não foram contra. Ela diz que sua família morreu, que ela não tem riqueza para um dote e a sua cara desfigurada a impede de viver como uma mulher normal. Por isso ela virou uma caçadora. Há 8 anos, a vila dela foi massacrada por um grupo que queria matar seu pai. O líder deles era um homem chamado Askeladd. Hild conta que ela e seu pai conseguiram fugir, mas um garoto que lutava com 2 adagas os encurralou. Seu nome era Thorfinn. Segundo os cientistas, mano,
Entender que errou e aceitar a responsabilidade por suas ações são o núcleo de um pedido de desculpas eficaz. Sabe o "fui eu quem fiz isso", que muita gente é simplesmente incapaz de falar ou pensar em falar? Thorfinn faz isso. Apesar de ser difícil, assim que ele escuta Hild, ele admite o seu erro. Ele fala: "Fui eu que fiz isso". E Thorfinn até podia se justificar. Ele tava seguindo ordens, né? Tipo, não tinha ódio pelo pai de Hild. E quando alguém te fala que você errou ou você percebe que magoou alguém, na hora você sempre vai sentir muita vontade de só justificar seu erro, sabe? E defender seus atos como acidentais ou algo que tava fora do seu controle. Ou foi sem querer, tá ligado? Mas pedir desculpas pra alguém se trata de procurar entender o ponto de vista da pessoa prejudicada e reparar os danos do seu relacionamento. Não de fazer você se sentir melhor. Ah, Grit, mas não foi minha intenção, eu não preciso me desculpar. Talvez o orgulho presente nessa frase, mano, só revele que o valor que você dá pro seu relacionamento com a pessoa que você magoou não é tão grande assim. E quando eu falo de relacionamento aqui é no geral, tá, mano? É tipo pai, mãe, irmão, amigo, colega de escola, colega de faculdade, professor, caralho a quatro, mano. Não tô falando só de relacionamento amoroso. Se você tem contato social com uma pessoa, você tem um relacionamento com ela. Embora Gudrid tente defender Thorfinn, ele confessa. A Hild agradece a Deus por trazê-la até ali e saca sua besta, mas ela hesita em atirar quando vê que Thorfinn carrega uma criança e Einar cobre Thorfinn com o próprio corpo. A Gudrid fala que ele é diferente de como era no passado. É um homem bom agora. E a Hild então fala: No passado, você tá tentando deixar as coisas que ele me disse e o que ele fez pra mim como um simples evento do passado? O rancor dela é tão grande, mano, que ela quer fazer ele se lembrar das exatas palavras que ele disse naquele dia. Por isso ela diz que envenenou a comida e obriga Thorfinn a vir buscar o antídoto sozinho. Então, ele entra na floresta. Eu sei que eu cometi um grande pecado pra você e sua família, e que nunca pode ser perdoado. Eu estou perdido a respeito de como pedir desculpas por um crime tão grave. Se houvesse alguma maneira de reparar isso, eu faria. Mas eu não posso morrer aqui. Tem uma razão pra qual eu não posso morrer aqui. Eu sei o quão egoísta tudo isso soa pra você. Por favor, me dê tempo pra que eu possa me redimir do meu passado. Pela expressão de Hild, o pedido de desculpas não funcionou. Realmente soa muito egoísta. E vem a primeira flechada na cara de Thorfinn. Alguns segundos depois, mano, com o desespero de Thorfinn e a calmaria de Hild, a gente vê claramente quem é o mais forte aqui. No barco, os amigos de Thorfinn chegam à conclusão de que ela não os envenenou. E se perguntam se existe alguma forma de fazer Hild perceber que Thorfinn realmente lamenta seu passado e está disposto a arriscar sua vida para se redimir. E o velhinho, que eu não lembro o nome, fala que o verdadeiro coração de uma pessoa está além de sua raiva e só pode ser atingido com os verdadeiros sentimentos da pessoa. Ouvindo isso, Einar escolhe acreditar que Hild não colocaria veneno na comida deles e vai ajudar Thorfinn. Ele quer amenizar a raiva de Hild. Quando Einar e Gudrid chegam na floresta, Thorfinn se revela para Hild para que eles acabem com a luta sem envolver seus amigos. A Hild dispara, Thorfinn desvia e corre na direção dela, mas ela aguarda pacientemente. Graças à engenharia de sua besta, ela consegue recarregar rapidamente e segundos depois Thorfinn está à mercê da caçadora. Isso é apenas uma caçada. É natural que o forte caça os fracos. Se você quer odiar alguém, então odeie sua própria existência por ser tão fraco. Eu sou o caçador e você a caça. Isso é tudo. Antes de Thorfinn ser morto, Einar e Gudrid aparecem para defendê-lo, mas Hild não se dobra. Você acha que tudo pode ficar bem só porque você disse que teve uma mudança de coração? Se pessoas pudessem se livrar do seu passado dessa maneira tão simples, o mundo seria um paraíso para canalhas e assassinos. Então Thorfinn diz: Hild, eu certamente não estou em posição de implorar por seu perdão, mas eu vou implorar por outra coisa. Me dê tempo para me redimir dos meus erros. Uma vez que eu fizer isso, eu volto para que você acabe com a minha vida. Então, por favor, me dê alguns anos. Hild dispara. Mas como Vinland Saga tem uma veia mística incrível, algo desviou a besta. Thorfinn é salvo pelos espíritos de dois homens, aparentemente pai e mestre de caça da Hild. Ambos parecem estar dizendo para perdoar. Thorfinn fala que vai construir uma terra de paz em Vinland, uma paz melhor do que aquele pisoteou no passado. Isso definitivamente não traz a família de Hild de volta. E como o perdão nunca vem de fora, vem de dentro, ela não seria nem um pouco comovida apenas pelas palavras de Thorfinn, mas sim por sua própria consciência na forma desses espíritos. Então tente fazer isso. Se você acha que pode pôr fim à minha fúria, na sua nova terra de paz ou o que for, então tente fazer isso. Mas eu ganhei essa luta. Sua vida agora é minha. Eu estou apenas te emprestando ela de volta por um tempo curto. E no exato momento que eu julgar que você não está fazendo nada, além de falar, você morre. A segunda parte essencial do pedido de desculpas de Thorfinn é esclarecer que você sabe exatamente onde errou. Embora para algumas pessoas seja muito difícil falar simplesmente a palavra
desculpa, só ela ainda não é muita coisa. Talvez você saiba que outra pessoa tá com raiva de você e você pede desculpa pra amenizar, mas nem você sabe exatamente o que fez de errado. E se ela te desculpar e você fazer a exata mesma coisa no outro dia? Serviu pra quê as desculpas? Por isso, mano, esclareça que você sabe exatamente o que fez ou falou de errado. E se não sabe, cara, pergunta. Pelo amor de Deus, conversa. Isso mostra que você se importa. Então você faz uma oferta, coisa que Thorfinn também fez. A terceira peça do pedido de desculpas é: o que você vai fazer para reparar seu erro? Como disse Hilde, você acha que tudo pode ficar bem só porque você disse que teve uma mudança de coração? Então o que exatamente você vai fazer para redimir seu erro? Para se redimir de seus pecados, Thorfinn vai criar uma terra de paz. Mas você pode ter feito coisa menos grave que ele, né, mano? Mas que ainda assim machucou alguém que você gosta. Você já admitiu que errou, já sabe exatamente o que fez de errado e se arrepende. Beleza, vai fazer o que para compensar? Talvez você comeu o bolo do seu irmão e vai comprar outro. Talvez você não carregou o celular do seu namorado, então você comprou o seu próprio carregador. Talvez você tenha falado que o café da sua namorada ficou mais ou menos e vai tomar mais cuidado com o que fala de agora em diante. Eu sei que são exemplos específicos, porque são mesmo, mas enfim, são N possibilidades, mano. Pensa no seu caso. E cara, um adendo fora do roteiro aqui: ontem, no meu trabalho, eu fiz uma cagada, né? Eu tenho que lidar com muitos caminhoneiros, muita gente que faz entrega lá no meu trabalho, e existe uma ordem de chegada pra mim chamar essas pessoas, né? Eu sou o cara que recebe essas pessoas com o produto, e eu sem querer chamei um cara antes da vez dele, e tinha um outro caminhoneiro lá que tava tempo esperando, sabe, desde as 11 da manhã esperando, e ele foi prejudicado, né? Veio lá reclamar e tudo. Tipo, eu não pedi desculpa pra ele, eu só, tipo, eu vou falar com o supervisor, vou ver o que dá pra fazer então. Mas depois que ele voltou, eu fui lá, pedi desculpa, falei: eu sei que foi injusto da minha parte, foi uma cagada, foi desatenção da minha parte ter chamado aquele lá. Realmente foi errado e foi injusto com você, eu queria me desculpar com você. E cara, é incrível como você vê um cara que antes tava magoado, triste, tipo, até meio agressivo, sabe? Cara, tipo, automaticamente de boa e de bem com a vida com você, tá ligado? Tipo, eu só vejo, a cada dia eu só vejo que eu ainda tenho muita coisa pra aprender, velho. E realmente, a parada de pedir desculpa, eu pensei, porra, eu mesmo tô fazendo um vídeo sobre pedir desculpa e eu não vou pedir desculpa pro cara, eu tô com o rei dentro da barriga ou o quê, né, mano? Aí eu fui lá e, cara, foi legal. Cada vez mais eu tô aprendendo como conversar resolve muitos problemas, sabe? E eu recomendo que você aprenda também, cara. Mas não adianta você decorar isso aqui que eu te falei como uma fórmula. Eu sei que até pode aparecer uma fórmula por conta do formato do canal, as peças e o caralho. O Isagi tá fazendo um vídeo pra mim aqui, a primeira peça do pedido de desculpa é tal coisa, mas não é fórmula, velho. Pelo menos isso aqui não é fórmula, é sentimento. Tem que vir de você a verdadeira vontade de mudar e as suas palavras têm que feder a verdade, sabe? Senão você só tá usando elas pra se livrar de ter que lidar com um problema por enquanto. Uma mudança real demora, talvez dias, semanas, meses, mas sem ela, pedir desculpas é só mais um jeito de manipular os outros. Como o velho lá falou, o coração de uma pessoa está além de sua raiva e só pode ser atingido por verdadeiro sentimento. Mano, eu tô gravando esse anúncio rapidinho aqui no meio do vídeo porque se te interessa ter 3 horas a mais por dia, eu tenho um presente pra você. E esse presente existe porque todo o tempo que eu usei pra construir esse canal enquanto eu ainda sou um CLT, são as 3 a 4 horas que eu ganhei depois que eu larguei os 3 hábitos destrutivos que você já sabe qual é se você me assistir há algum tempo. E eu ensinei como você pode fazer isso no meu livro, que eu só deixei aberto as vendas durante 7 dias quando eu lancei meu último vídeo há uns 3 meses. E as vendas dele estão reabertas, mas você não precisa comprar nada de mim. Clica no link do comentário fixado e assiste a aula que eu gravei, que nela eu vou te ajudar a pegar suas 3 horas de volta. E se você estiver interessado em comprar meu livro depois dessa aula, eu tenho 7 bônus para essa última abertura que dura até dia 10 de novembro, que é o dia em que eu vou fechar as portas da equação das correntes para sempre, vou tirar todos os links do ar e não vou mais vender esse livro. E eu explico porque eu vou fazer isso dentro da aula. Fechou? Então, se você quer recuperar suas 3 horas de volta, clica no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e eu te vejo do outro lado. Beijo no coração do Gri. Logo após pai e filha serem encurralados, o pai de Hilde pergunta quem está por trás disso, mas Thorfinn não sabe e não dá a mínima. Ele segue ordem. Segundos depois, só tem 2 pessoas de pé, Hilde e Thorfinn. Thorfinn manda ela ir embora logo porque outros caras piores que ele chegarão ali em breve. E ela pergunta por que ele matou sua família. Isso é apenas uma caçada. É natural que o forte caça os fracos. É assim para todos os seres vivos nesse mundo. Se você quer odiar alguém,
odeie sua própria existência por ser tão fraca. Ela fica parada igual um bobo alegre enquanto ele manda ela fugir e os homens de Askeladd estão cada vez mais perto. Thorfinn tem que dar um tapa nela pra ela acordar e mandar ela cair fora. E enquanto ela corre escutando coisas como essas que estão aí na tela, ela cai de um penhasco. Pensa no que seu pai falou. É impossível perdoá-los. Perdoar quem? Você, pai? Eu? Não aqueles assassinos. Porque se eu perdoá-los, quer dizer que pra eles, caçar a gente foi bom. E presta atenção agora, mano. Eu não posso perdoá-los. Não eles, e especialmente eu, por me permitir ser caçado. Eu não posso perdoar. E ela acorda na cabana de um caçador. Ele cuidou da sua perna quebrada, dá comida pra ela, carne de urso. Ela fica espantada por ele ter matado um urso sozinho. Quão grande a força desse homem pra ele conseguir matar um urso sozinho? Será que se eu tivesse essa força, eu não poderia ter impedido minha família de ser caçada? Então ela pede pra ele ensinar a caçar. Depois do acordo de Thorfinn e Hild, eles vão em direção à Noruega. Mas no caminho, Thorfinn quase recai na violência. Episódios em que ele sente um impulso gigante de matar por vingança. Se você olhar atentamente, mano, devido ao histórico de Thorfinn, ele é praticamente um viciado em vingança. E como qualquer outro vício ou hábito destrutivo, a vingança de Thorfinn tem um efeito depressor. Ou seja, ela entristece a pessoa logo após a recaída. O que dá pra ver em duas ocasiões. Primeiro, quando Thorfinn descobre que quem matou seu pai foi Floki e não Askeladd. Ele sente uma raiva tão intensa que pede pra ficar sozinho. O que gera a famosa cena dele sentado na pedra, indignado com o fato de que por um momento sua mente ficou em branco com pura fúria. Ele quer ser uma pessoa mais forte, mas não mais forte que os outros, mais forte que os próprios sentimentos. A outra vez que isso acontece é quando Floki está na sua frente. De repente, todas as lembranças traumáticas do passado dele voltam. Thorfinn pega uma espada e avança na direção de Floki. E quando vai dar o golpe final, Baldur, o neto de Floki, se joga na frente. Como a guerra que eles estão nesse arco da obra e todas as outras ações de Floki são para que o neto vire líder dos John Vikings um dia, Baldur se vê como culpado de tudo. Pede desculpas a Thorfinn por não ter conseguido parar seu avô e ainda fala: me mata, sou eu quem devo morrer primeiro. Há 20 anos, mano, no capítulo 16 do mangá, Thorfinn era uma criança agarrada no seu pai morto e ele estava prestes a recriar a mesma cena. Então percebe o quão ainda é fraco e tem a atitude mais forte da obra: quebrar a espada. A neurociência diz que há duas formas de lidar com vícios e o Thorfinn exemplifica as duas muito bem. A primeira é simplesmente evitar gatilhos. Assim como viciados em recuperação evitam estar em ambientes em que o objeto do seu vício possa chegar a eles, né? Thorfinn evita ao máximo estar sequer perto de alguma violência durante toda a história. Depois que ele fica sabendo que Floki matou seu pai, ele sabe que pode perder a compostura assim que ele vê Floki, ou seja, assim que ele entrar em contato com um gatilho. E realmente isso é eficiente. Se você não sair com amigos que bebem, você não vai beber. Se você não ir em uma tabacaria, não sair com amigos que fumam, você não vai fumar. Se você não tiver as notificações do seu celular ligadas, você não vai abrir ele a cada meio minuto. Forte não é aquele que fala: eu vou lá e não vou beber, sabe? Eu vou deixar meu celular do meu lado enquanto eu trabalho com as notificações ligadas, mas eu não vou mexer. Eu tenho a vontade de ferro, sabe? Não. Forte é quem reconhece a sua fraqueza e evita. A outra forma de lidar com vícios é frear o comportamento ativamente. E você faz isso racionalizando, escutando a voz da própria consciência, percebendo o impulso ativamente e esperando um pouco antes de fazer alguma coisa. Mas isso é difícil, né? No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Sean Arcor, ele explica que basicamente nosso comportamento é controlado por duas áreas do nosso cérebro, dois lados da mesma moeda: o lado impulsivo, responsável pelas emoções, e o lado pensador, responsável por ponderar, avaliar, planejar e executar ações. Como Thorfinn disse, por um momento minha mente ficou em branco e eu senti que se visse Floki eu perderia a compostura. Isso quer dizer que o impulsivo tomou o controle. Isso é chamado de sequestro emocional, o nome que os cientistas dão para quando suas emoções tomam o controle. E geralmente é quando você faz ou fala coisas de que se arrepende. A principal forma de entregar o volante nas mãos do lado pensador novamente é trazendo as suas emoções para a consciência. E como? Percebendo e verbalizando elas. Seja escrevendo, simplesmente pensando para você mesmo, tipo: eu tô com isso, tô sentindo isso, isso tem tais efeitos no meu corpo, por isso eu quero fazer
fazer tal coisa, porque a emoção é algo que nos controla só enquanto não percebemos a presença dela. E segundo os estudos apresentados no livro, as pessoas capazes de se recuperar mais rapidamente de qualquer impacto emocional são as capazes de identificar como estão se sentindo e expressar seus sentimentos em palavras. Isso porque dentro do seu cérebro, mano, a parte pensadora e a impulsiva estão praticamente abraçadas. Uma não ativa sem ativar pelo menos um pouco da outra também, sabe? Então ganha meio que quem aperta mais forte, sabe? Quando você usa informações verbais sobre seus sentimentos momentâneos, elas reduzem quase imediatamente o poder do lado impulsivo. Por isso que muita gente gosta de desabafar, de falar dos problemas com alguém ou alguma coisa do gênero, sabe? Porque realmente você colocar em palavras reduz imediatamente o efeito da emoção em você, sabe? É isso que acontece. Mas Thorfinn não sabia disso ainda. E se não fosse a criança, ele teria matado Flock e morrido logo em seguida. Mas felizmente não é o que acontece. Ele pode continuar sua jornada mais um dia sobre a mira da caçadora, que presencia mais uma ação que mostra não só a mudança de Thorfinn, mas que provavelmente evita muitas mortes. Como novo líder de um grupo que causa muita violência, os John Vikings, e sob o comando do rei Canute, Thorfinn ordena que os John Vikings sejam dissolvidos. Ou seja, ele acabou de impedir muitas mortes, enquanto Hild observa. Para ser um bom caçador, o primeiro de tudo é tirar tudo que tapa seus olhos e ouvidos. E então a Hild prende o cabelo com uma bandana, para conseguir ver os rastros da floresta e tentar entender o que acontece nela. Segundo, prática disciplinada. Muito se fala sobre o flow, performar sem pensar, mas para aumentar sua habilidade com o arco e ser preciso na hora de caçar um urso, você tem que treinar tiros até seus dedos sangrarem e errar muitas flechas, sempre aumentando a dificuldade. Quando ela tá boa em tiros a 15 passos, seu mestre manda ela praticar a 30 passos. E o terceiro de tudo, concentração. Não dá para tirar precisamente, nem ler a floresta com a respiração desregulada. Depois de dominar o arco comum, Hild pede para ver o arco de seu mestre, que é chamado de besta. Ele é muito poderoso, mas recarregar com esses bracinhos aqui é complicado. Então ela usa seu talento como engenheira e constrói um com um sistema de alavanca que torna fácil de recarregar. E o mestre dela, assim como seu pai, era um bom incentivador e dá para ela as peles de urso suficientes para pagar o material. Alguns meses depois, em uma caçada, ela o pergunta como ele é tão bom em ler a natureza, em saber tudo que está acontecendo ao seu redor, simplesmente pelos rastros e pelo cheiro e tudo isso, sabe? E ele diz que já foi melhor um dia e que uma coisa que entorpece seus ouvidos e seus olhos é a idade. E o dia em que ele vai ser comido por um urso não está longe. Hild, você tem muita raiva no seu coração. Raiva somente consome seus olhos e ouvidos. Você não será capaz de ver as árvores, muito menos a floresta. Bestas não são ruins. Não importa o que elas comem ou pelo que são comidas. Elas não têm qualquer raiva ou ressentimento. Jogue fora sua raiva, Hild. Você não precisa dela aqui. Na próxima página, quando ela encontra seu mestre de novo, o urso está em cima do corpo dele. Ela não pode acreditar que ele tenha perdido, apesar da idade. Jogue fora sua raiva, Hild. Embora Thorfinn seja como o urso que matou para sobreviver, ela vê o urso como Thorfinn, outro animal sanguinolento e mau que matou alguém que ela ama por pura maldade. E ela promete para Thorfinn que vai caçar ele até a morte. Embora a bandana esteja tirando o cabelo de seus olhos e ouvidos, ela permanece cega e surda. Thorfinn demora muitos anos para realmente descobrir o que quer fazer da sua vida, sabe? Qual o seu propósito, entre aspas. E eu não falo de propósito como uma missão entregue a ele por um ser divino, mas sim algo que preencha ele, ressoe com o seu passado e traga melhoria à vida de muitas pessoas. E essa descoberta vem depois de muito tempo perseguindo um objetivo ilusório, no caso a sua vingança. Ele demora até entender o que seu pai falou sobre Vinland e o porquê de seu pai fugir da guerra, que eu já falei nesse outro vídeo aqui. Quando seu pai morreu, ele passou anos perseguindo Askeladd, e quando ele não consegue se vingar, ele fica perdido por anos e acaba virando um escravo, tendo que trabalhar por mais uns bons anos, arando a terra e plantando para comprar sua liberdade. Nessa hora ele descobre o que realmente quer fazer: construir um país de paz em Vinland, para honrar o nome de seu pai e para que pessoas que fogem da guerra e da escravidão, duas coisas que ele conhece muito bem, não precisem passar pelo que ele e o pai dele passaram. Como ele teve sua pele queimada de sol,
Ele meio que se orgulha em plantar árvores que dão sombra pros outros, sabe? Essa é a sua missão. Mas mesmo depois de ele ter definido um bom objetivo para si mesmo, quando tenta negociar para receber ajuda monetária de Halfdan, ele recebeu, ao invés de dinheiro, ao invés do patrocínio que ele queria, ele recebeu os chifres de um narval, algo sem valor nenhum para ele agora, mas com muito valor em uma terra longínqua que fica na exata direção oposta de Vinland. Então ele é obrigado a passar os próximos 2 anos navegando e negociando, se tornando um mercador para transformar aquilo aparentemente sem valor em uma riqueza para financiar o seu sonho de ir para Vinland. E eu falo disso, mano, porque quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que eu escrevi um livro sobre como parar de consumir pornografia, reels e jogos mobile para usar esse tempo e energia em um objetivo significativo para você mesmo, que é o que eu fiz para mim, né, construindo esse canal. E no lançamento do meu livro, no vídeo passado, há mais ou menos uns 2 meses, quem entrou fez parte gratuitamente da primeira edição da Corrente Coletiva, um grupo de acompanhamento de WhatsApp por 6 semanas, que tinha uma call por semana pra gente conversar, debater, tirar dúvidas e ajudar a galera a aplicar tudo que tava dentro do livro, sabe? Mas por que eu tô falando essa parada do Thorfinn? Cara, durante as calls, como o livro, como o conteúdo serve pra te dar mais tempo, sabe? Muitas pessoas chegavam com um sentimento comum, que era uma culpa por não ter um propósito definido, ou não ter, tipo, um caminho claro que quer seguir na vida, um objetivo estruturado, com todos os passos esquematizados, ou pelo menos um norte, sabe? Muita gente literalmente perdida na vida, sabe? E eu já senti isso, por isso que eu acabei passando 2 anos me dedicando à programação assim que eu saí da escola, né? Porque um dos meus melhores amigos tinha feito R$500 com um site que ele vendeu e pra mim isso era dinheiro pra caralho. Eu não pensei 2 vezes e passei boa parte do ensino médio só aprendendo programação por causa do meu amigo que tinha ganhado dinheiro. Pra depois de 2 anos eu até tirar um dinheiro, mas daí eu larguei, né? Daí eu comecei a vender curso de afiliado. Comprei um curso de um cara lá que ia me dar dinheiro pra caralho, então eu fui aprender aquilo lá. Mas daí eu não concordava muito com o método dos caras e não continuei. Mas dentro daquele curso lá tinha uma parada que eu me interessei um pouco, que foi o tal do tráfego pago, né? E eu fui pesquisar e vi que, nossa, segundo um barbudo maior do digital na área do tráfego pago, dava pra ganhar 100 mil por mês só gerenciando os anúncios dos outros e fazer as campanhas de marketing. Então lá vai eu, mais 2 anos estudando e aplicando o negócio de tráfego pago. E realmente eu aprendi muita coisa, eu tirei de volta todo o dinheiro que eu investi em curso, investi acho que mais de 5 mil só em curso de tráfego pago. Fiz um lançamento de um curso de japonês com um youtuber pequeno que tinha virado meu amigo na época, e ele simplesmente falou que não vendeu nada e sumiu, sabe, sem dar minha parte e é isso. Enfim, depois de 2 anos nisso, cara, e já trabalhando com muitos clientes de áreas diferentes, eu enchi o saco, vi que não era pra mim e mudei de rota, tá ligado? Eu falei, foda-se, não quero mais mexer com essa aqui, vou criar um canal de anime, que se não der certo, pelo menos eu sou feliz. Foi difícil desistir depois de 2 anos, tá ligado? Mas apesar de eu me culpar muito por perder todo esse tempo, ele não foi, na verdade, um tempo perdido. Thorfinn também perdeu muito tempo, sabe? Indo atrás de Askeladd, motivado pelo ódio, ele foi obrigado a matar e a lutar, mas ele se tornou o melhor combatente do grupo de Askeladd e hoje, indo pra Vinland, suas habilidades em luta são mais do que necessárias, são cruciais para sua missão. Thorfinn também perdeu muitos anos como escravo, mas o conhecimento sobre cultivo, como abrir campos, arar a terra, remover árvores, plantar trigo, que Thorfinn ganhou nesse tempo, agora em Vinland, é crucial para o sustento de seu povo e a prosperidade da vila que eles estão construindo, tá ligado? Mesmo depois de se libertar da escravidão, ele perde ainda mais 2 anos negociando os chifres de narval que o cara praticamente obrigou ele a mudar a direção da viagem dele. O Halfdan podia ter só dado o dinheiro, tá ligado? Mas o conhecimento de negociações que ele só adquiriu durante essa viagem, aparentemente atrasando sua ida para Vinland, ele usa agora para negociar com os indígenas e estabelecer rotas de comércio e relações de paz. Eu te pergunto, mano, se no momento exato que Thorfinn decidiu ir para Vinland, o destino balançasse uma varinha mágica e jogasse ele lá, puf, tá ali o Thorfinn em Vinland. Ele ia conseguir fazer o que lá, mano? Ele não ia conseguir fazer nada. O caminho, as mudanças de rota, o tempo perdido, entre aspas, né, que tornou Thorfinn o homem para aquela tarefa. E muitas pessoas sofrem por não ter um propósito a seguir, sabe, um objetivo maior. Mano, vai atrás de qualquer coisa que você tenha um mínimo de interesse, mano. Vai pra CLT, isso vai te fazer bem, depois você usa essa experiência onde for, cara. O propósito não bate a sua porta e fala: oi, Joãozinho, sei que você tava entediado de ficar o dia inteiro jogando e vendo vídeos no YouTube, então eis aqui a sua missão divina, vá e suceda. Não, mano, o propósito te alcança na corrida,
seja uma corrida pra qualquer lugar, mano. Se te interessar fazer uma faculdade, mano, faz. Se te interessar entrar na polícia, entra. Se te interessar viajar, mano, viaja. Mas faz alguma coisa. Corre pra algum lugar. Talvez você ache algo que realmente queira fazer no caminho, velho. E tudo, cara, tudo pode ser visto como uma preparação. Então pega leve consigo mesmo, mano. Tipo, se perdoa por esse sentimento de nossa, perdi tanto tempo. A sua trajetória não precisa e ela não vai ser uma linha reta. Talvez você fique como o Thorfinn 2 anos indo pra um lado contrário do que realmente quer. Mas o que você aprender, você usa depois, sabe? Nenhuma experiência é tempo perdido. Você não perdeu tempo. And here's another hard truth about this. What you believe is going to be your live it up in your 20s. Your 40-year-old self doesn't value any of that. But your 40-year-old self absolutely will value the skills that you acquired in your 20s. Because the skills will stay with you and will compound with time. E eu não tô querendo me usar aqui como exemplo de sucesso, até porque eu não acho que eu seja nenhum ainda, sabe? Mas eu tenho a visão clara de que todo o tempo que eu achava que foi desperdício enquanto eu tentava outros projetos, enquanto eu fazia outras coisas, a sensação de que, nossa, foi tudo perda de tempo. Eu devia ter vindo logo pro YouTube e me arrependo amargamente de não ter feito isso com 17 anos ao invés de 23. Mas e se eu tivesse vindo pra cá com 17 anos, mano? Eu ia falar o quê? Só o quanto que eu gosto de um anime? Isso não muda a vida de ninguém, tá ligado? Ninguém ia comprar o livro de um moleque de 17 anos que fala, sei lá, de um anime de futebol e como o Isagi fez o chute top das galáxias lá, sabe? E, tipo, é legal, mas não muda a vida de ninguém, sabe? Tudo que eu fiz até agora nesses 5 anos depois da escola e até antes da escola, cara, foi experiência, cara. Se eu quiser fazer um site pra mim hoje, mano, pra vender meu livro, eu consigo fazer, porque eu já trabalhei com isso. Se eu quiser fazer uma campanha de marketing com tráfego pago hoje pra vender meu livro pro público aqui do canal, cara, eu consigo entrar dentro do Google Ads e me virar, tá ligado? Porque eu tenho experiência, graças aos 2 anos perdidos como gestor de tráfego, sabe? E inclusive, cara, eu fiz. Então, se você quiser ver essa campanha funcionando, é só você clicar no primeiro link da descrição pra ver o videozinho explicativo sobre o meu livro e sobre, tipo, como funciona a corrente coletiva, a equação das correntes. E se você quiser ver essa campanha funcionando, clica no primeiro link do comentário fixado, que quem assistir aquela aula até o final vai ganhar o melhor presente que eu poderia dar pra uma pessoa e vai ser capaz de ganhar 3 horas por dia de novo, de graça, sem comprar nada meu, porque não é só um vídeo de vendas pro meu livro, é uma aula com o melhor valor possível entregue dentro dela. Então clica no primeiro link da descrição e recupere de volta as suas 3 horas, como eu e meus alunos fizeram. E veja minha campanha de tráfego pago funcionando depois. Tá ligado? Eu sei um pouquinho de logística e liderança graças ao tempo que eu passo sendo empregado em indústrias como CLT, tá ligado? E a experiência que eu contei sobre pedir desculpas no começo do vídeo, cara, aonde que eu ia ter uma experiência dessas enfurnado dentro do meu quarto, sabe? Não, cara, é lá fora, sabe? No mundo, na CLT, no pesado, tá ligado? Isso ajuda você, não é uma coisa ruim, tá ligado? E mesmo, mano, que eu não seja um youtuber pra sempre, que eu tô aprendendo aqui hoje, por exemplo, criação de roteiro, estruturação de textos, fala, edição, como contar histórias, como fazer os vídeos pro YouTube, tudo isso são habilidades que eu posso usar depois em qualquer coisa que eu quiser, mano, qualquer coisa que eu criar, ou se eu for trabalhar pra alguém, foda-se, cara. Nesse momento eu não vou olhar pros anos como youtuber e pensar, nossa, como eu perdi tempo, eu devia ter vindo direto pra cá. Não, cara, tudo que você vê como uma perda de tempo pode ser enxergado como uma vantagem pra você, que te torna único, porque a sua força vem da sua história. Como disse Marco Aurélio, o obstáculo se torna o caminho, sabe? O obstáculo te torna a pessoa que passou por aquilo, sabe? E graças ao sinuoso caminho, agora que eles já estão em Vinland, a primeira vila e o país em si estão nas mãos de um homem competente pra construí-la, tá ligado? O Thorfinn consegue fazer, graças a tudo que ele passou. E um reconhecimento de terreno, quando Thorfinn dá presentes pros indígenas, Hild fala pela primeira vez nós e sorri ao lado de Thorfinn, mas permanece carrancuda logo depois. No capítulo 186, Thorfinn percebe que Karli está emburrado e pergunta por que ele não tá brincando com as outras crianças, sabe? E Karli diz que sabe e já se arrependeu, porque é chato brincar sozinho, mas o tempo vai curar isso. Enquanto balança ele, Thorfinn diz que o tempo às vezes é solução e outras vezes não, porque nas vezes que ele brigou, o tempo não ajudou tanto assim. E embora ele tenha perdido desculpas, ele fez coisas tão erradas para algumas pessoas que não importa quantas vezes ele se desculpasse, elas podem nunca o perdoar. No final da conversa, Karli resolve ir pedir desculpas pros seus amiguinhos
Você devia se desculpar também, papai. A luta pra perdoar ou pra quebrar o orgulho e pedir desculpas é uma luta que, como o autor fala, nem espadas e o tempo podem resolver. E Thorfinn sabe disso porque ele não fala, vou dar o meu melhor e vai pedir desculpa pra Hilde de novo, sabe? Ele fala, vou dar o meu melhor e vai arar a terra, vai construir Vinland, vai fazer o que ele falou que ia fazer. Ele se redime com seu passado construindo o futuro. Piazadas, não estranhe agora, minha voz tá diferente, tá? Eu tô gravando, acho que 2 dias depois, porque não deu pra gravar antes, essa última parte do vídeo. Eu tô doente, meu nariz tá escorrendo o dia inteiro, dor de cabeça, e eu tenho quase que 99% de certeza que eu vou parar de gravar, desligar o computador daqui a pouco. Não estranhei minha voz, mas eu tava lá no sofá, desmotivado pra caralho, tipo, já tinha desistido de gravar esse vídeo hoje, ou tipo, de fazer isso enquanto eu não melhorasse, mas daí eu vi um vídeo do Mark Manson e eu pensei que se você tá me escutando até agora, aqui no áudio bruto são 52 minutos já. Se você tá me escutando até agora, então provavelmente você precisa escutar o que eu tenho pra falar daqui pra frente, que é com certeza a melhor parte do vídeo e não pode esperar eu ficar bom, fechou? Porque, afinal de contas, isso aqui não é por mim. Então, só pra não estranhar, fechou? Tipo, eu não sou uma IA, então eu fico doente, então por isso minha voz tá assim. Tá até mais grossa, né? Mais bonita, mais máscula. Olha, se você não se apaixona pelo Grit falando na sua orelha assim, ó. Acho que a gripe tá afetando meu cérebro também. O coração de quem perdoa é como uma terra fértil, onde podem nascer coisas boas. Ursos que não hibernam porque estão com fome podem caçar humanos e gado. Um desses é avistado no rio perto da vila, e Hilde vai atrás dele sozinha. Quando ela se dá conta que está há anos sem caçar um urso, ela chega a pensar que o tempo que ela passou com pessoas a enfraqueceu. E entre as memórias com pessoas está uma conversa com Carly. Você e o papai estão sempre brigando. Por quê? Quem te disse isso? O olhudo. Ele disse que o tempo cura todas as feridas. Já chegou a hora? Quando a hora chegar, você vai perdoar o papai? A Hilde fica cabisbaixa. Nesse momento ela não tá nem mais irritada com Thorfinn, sabe? Ela tá assim triste consigo mesma por ainda carregar esse fardo. Afinal, já faz tanto tempo. O papai sente muito, então você vai perdoar ele? Por mim, hein? Após um dia inteiro perseguindo o urso, ela percebe que ele comeu porque encontra restos de uma presa. E em seguida hibernou porque seus rastros vão até uma toca. Ele não é mais um perigo, então ela volta. Ao anoitecer, ela arma uma fogueira e descansa. Escuta lobos, corvos e se impressiona consigo mesma. É como se pela primeira vez em anos ela pudesse ver as árvores e a floresta claramente. O que tapava sua percepção já se foi. Então essa criatura chega perto dela. Você que veio do mar, por que não matou o urso? Porque o erro foi nosso. Nós que invadimos o território do urso. E mesmo com fome e com medo, ele foi caçar peixes no rio. E não atacou humanos. E como ele tá hibernando agora, já tá tudo bem. Você que veio do mar, achei que odiasse ursos. Pois há muito tempo, um dos seus líderes foi morto por um urso. Mesmo assim, você diz entender o urso. Isso já foi há muito tempo. E ela acorda no outro dia sem raiva e rancor. Pela primeira vez a gente consegue ver um olhar esperançoso nessa personagem. Nas primeiras aparições de Hilde, piazada, parece que ela tá carregando um enorme fardo, maior inclusive do que ela. Mas quando ela tira sua capa, a pequena mochila que ela realmente leva não é suficiente para explicar metade da enorme bagagem nas suas costas. Isso pode ou não ser proposital do autor, mas é a ilustração perfeita do enorme peso adicional chamado mágoa, que quem não perdoa carrega. Segundo a etimologia da palavra, sentimentos como raiva, tristeza, decepção, assim como alegria, euforia e frustração, você só é capaz de sentir. Diferente de mágoa e rancor, ninguém fala que sente mágoa e rancor. Você carrega mágoa e rancor. Você guarda mágoa e rancor. Tanto que a origem da palavra mágoa vem do latim mácula, que significa mancha. Engraçado porque Hilde tem uma mancha na cara, né? E em diversos quadros do mangá, quando ela fala com raiva de Thorfinn, o foco tá sempre na sua mancha, no seu olho machucado, no seu lado ferido. Já a palavra rancor vem do verbo latim rancio, que significa estou
podre. Na primeira pessoa mesmo, estou podre. Essa palavra carrega a ideia de algo que está em decomposição ou apodrecendo. Talvez você guarde rancor de uma pessoa aí que nem faz mais parte da sua vida e cai na ilusão de pensar que todo mundo é igual, eu não preciso perdoar ninguém. Ou de que essa pessoa tem que me pedir perdão. E o não querer perdoar é normal. Porque aí, como o Hilde falou, se você perdoar significa que foi bom pra pessoa te prejudicar, certo? Na Idade Média, o rei concedia o perdão real. Ele podia ir lá e perdoar a pessoa pra ela não pagar pelos seus crimes, tá ligado? Perdoava o ladrão, perdoava o adúltero, mas às vezes roubava e traía mais do que eles ainda. E eu falo isso porque o processo de amadurecimento que mais dói é o de tirar o rei de dentro da barriga. Se você ficar achando que alguém merece ou não perdão, é porque você ainda não aprendeu a perdoar a si mesmo. A sua raiva, a sua ingenuidade, a sua confiança, a sua fraqueza. Você não vai poupar a vida de ninguém concedendo seu perdão real, tá ligado? O perdão nem é sempre porque o outro merece, cara. É porque nós precisamos de paz. E a Hilde claramente não tem paz, porque a raiva de Thorfinn continua sendo um fator para ela considerar antes de tomar cada decisão. A raiva colocou o Thorfinn no centro da vida dela. Por exemplo, um cara muito bom em computação se desentende com você. O tempo passa, vocês ficam de boa, mas você guarda rancor. De repente no trabalho você tem um problema no seu PC e por não ter perdoado o cara do TI, você tenta arrumar sozinho, não consegue e perde arquivos importantes. Outro exemplo, você brigou e se separou da sua namorada ou do seu namorado. Um mês depois você vai pra uma festa com pessoas que você gosta, de repente seu ex ou sua ex chega. Imediatamente você fica mal e vai embora. Tirar o rancor que tapa os olhos e ouvidos perdoando é não levar mais a raiva da pessoa como algo a se considerar quando tomar decisões, porque você só tá dando uma importância que a pessoa não tem, tá ligado? Se você prestar atenção nos dois exemplos acima, só a pessoa rancorosa se prejudicou. O cara do TI tá lá de boa, já você perdeu arquivos importantes. A sua ex tá de boa na festa, você que se limitou e foi pra casa, sabe? Sem contar que o rancoroso também prejudica as pessoas ao redor. No exemplo do trabalho, além de perder os arquivos e se prejudicar, o funcionário prejudicou também a empresa e outros setores. No exemplo da ex, além de você ficar em casa, os seus amigos ficaram sem você. Perdoar vem do latim perdonare, onde per significa o máximo de si mesmo e donare significa doar. Então perdoar é entregar o máximo de si mesmo. Então você pode pensar que quando eu perdoo, eu entrego o máximo de mim mesmo pra pessoa, mas na verdade não, cara. É entregar o máximo de si mesmo pra si mesmo. É te libertar de ter que pensar nessa raiva antes de fazer escolhas e diminuir a importância do outro na sua vida. É o máximo que você pode fazer por si mesmo. Perdoar é um ato egoísta que só faz bem pra aquele que perdoou e para as pessoas próximas a ele, porque você faz a vida mais leve. Mas não é fácil perdoar, né? Hilde passou por algumas etapas para perdoar o Thorfinn. Por exemplo, a primeira etapa, a primeira circunstância para acontecer o perdão é o distanciamento temporal. Não tem como você perdoar alguma coisa que tá acontecendo hoje, agora, tá ligado? E seria o mesmo que o pai de Hilde, o cara que falou a palavra perdão pela primeira vez na obra, ver os homens de Askeladd entrarem, matarem sua esposa e pensar: eu tenho que perdoar pra ir pro céu. Eles vão matar minhas filhas daqui a pouco. Mas já vou perdoar, né, mano? Não, mano, ele catou o martelo e impediu que a violência com a sua família continuasse acontecendo. Ele matou 2 homens. Você só perdoa coisas do passado. Coisas de agora você impede que continue, denuncia, pede ajuda, sei lá. Mas com a Hilde, como ela falou, não tem como ela impedir que Thorfinn mate seu pai, porque isso já faz mais de 8 anos, sabe? Já faz muito tempo. Segundo critério pro perdão é reconhecer que foi prejudicado. Não achar que vai esquecer ou deixar pra lá, porque isso é só mascarar emoções pra evitar o sofrimento. E Hilde reconhece, Thorfinn a prejudicou sim, e muito. Hilde também teve que parar de se sentir responsável pelo que fizeram. Lembra que ela disse que eu não posso perdoar a mim mesma por ser tão fraca e por me permitir ser caçada? Ela tá pegando a culpa de algo que não era dela, tá ligado? Algo que aconteceu e não tava no controle dela. Então, mais um dos critérios do perdão, ela teve empatia com o Thorfinn. Isso se trata de entender que somos todos humanos e, dependendo das circunstâncias, ela seria capaz de fazer a mesma coisa do que ele. Tanto que ela entrou num barco e perseguiu um homem loiro em sua missão, mantendo sempre a guarda alta, e passou anos da sua vida junto com esse homem para, quem sabe, um dia ter a chance de se vingar. Essa história parece familiar para você? É praticamente a mesma história de Thorfinn. Depois, ela se deu um tempo. Ela não perdoou o Thorfinn na hora que Thorfinn pediu. Esse trabalho interno é demorado e para ela foram 4 anos. Esse conteúdo todo tá melhor detalhado no vídeo do canal Nós da Questão, tá? Ele é psicólogo, sabe mais do que eu. Vai lá caso você queira se aprofundar nesse tópico sobre as circunstâncias para acontecer o perdão.
E caso você realmente queira perdoar alguém, né? Algo que de novo só vai trazer benefício pra você, porque o coração que perdoa é como uma terra fértil, onde pode nascer coisas boas de novo. Assim como o trigo que nasce na primeira página do capítulo 191, porque ele foi plantado no outono, suportou um grande inverno e se tornou uma colheita dourada. Para Thorfinn havia chegado o dia. Quase todos os cidadãos da vila estão vendo a nova invenção de Hild, uma máquina movida a água capaz de debulhar e descascar o trigo de uma vez. Quando todo mundo agradece, ela até fica sem jeito porque ela sempre foi muito fechada, tanto pela sua natureza quanto pelo seu ódio. As mulheres da vila começam a fazer pão, alguns caras da vila que eram contra o Thorfinn começam a apoiar ele, a relação com os indígenas está melhorando e a família de Thorfinn vai crescer, a mulher dele está grávida. Todo mundo está muito feliz, o clima é agradável e a Hild continua observando Thorfinn e sua família, como sempre fez, e termina de comer seu pão. Não tem porquê. Se prender ao ódio é inútil. Ela tira sua bandana e a gente vê a mulher linda que ela é. Thorfinn, eu vi sua redenção com os meus próprios olhos. Thorfinn fica surpreso, ela se vira e diz: Thorfinn, eu te perdoo. Thorfinn caminha em direção a Hild e, como se não acreditasse no que ouviu, começa a chorar. Você já se redimiu. Meu ódio se apagou. Você batalhou para se libertar da maldição da minha vingança. Foi admirável. Você é um verdadeiro guerreiro. Perdoe e será perdoado. O que o pai de Hild quis falar pra ela nunca teve a ver com ir pro céu ou pro inferno, mano. E sim com carregar menos peso. Porque agora ela se permite ser feliz e sorrir. Finalmente, Hild se libertou. Afinal, como disse seu mestre, ela não precisa da sua raiva aqui.